Eu surtei dentro da advocacia? Isso aconteceu por conta de uma juíza estadual, de uma promotora e de uma defensora pública? Sim! E esta sala de audiência estava lotada de estagiários, não é verdade? Resolvemos o pepino gravando audiência? Se você quer saber, acompanha aqui esse vídeo e vamos lá! E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e aqui no canal do YouTube Surtando Advogando falamos sobre meus surtos dentro da advocacia, sim! Nas playlists que eu falo de experiências pessoais profissionais, tá? Então aqui embaixo você vai ver na página principal daqui do canal os assuntos dos vídeos separados por tags. Falamos também sobre direito do trabalho e direito previdenciário. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aperta o sininho, não custa nada. Que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. Lembrando que nossa programação habitual aqui no canal são de 2 vídeos por mês. Onde eu compartilho com vocês minhas experiências dentro da advocacia. Alguns eu falo de alguns surtos que eu tive, na verdade. E outro onde eu falo de uma dessas temáticas. Infelizmente, galera, por enquanto não tá dando pra gravar um vídeo por semana, tá? Como eu tava tentando. Então a gente vai restringir os vídeos aqui no canal a 2 vídeos por mês, tá? Então se você ainda não tá inscrito aqui no canal, uau, é quase um trava-língua, hein? Se inscreve, aperta o sininho que toda vez que você for notificado, vocês terão um vídeo novo disponível no canal. Mas se você olhar a partir da segunda de manhã, normalmente tem vídeo novo, já que eu posto os vídeos aos domingos, tá bom? E me segue também lá no Instagram, Thaise.Barreto, se eu não tô enganada, pontinho, né? Ponto escrito não, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso ao meu Instagram, porque lá, semanalmente, eu faço 2 postagens sobre esses temas, não necessariamente um tema que está correlacionado ao vídeo do canal, certo? E eu também no Stories eu acabo mostrando um pouquinho do meu dia a dia, beleza? Eu também queria agradecer a todo mundo, tá, que se inscreveu aqui no canal. Vocês estão ajudando a nossa comunidade a crescer. A gente já passou de 500 inscritos. Acho que estamos em 520 por aí, se eu não estou enganada, certo? Assim como também tem uma galera me seguindo lá no Instagram. Gente, todas as mensagens que vocês me mandam por e-mail, o e-mail para tirar dúvidas, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sempre respondo, assim como os directs lá no Instagram. Infelizmente eu acabo demorando um pouquinho porque a minha rotina é muito corrida. Hoje, particularmente, eu tive um dia bastante difícil. Tive que trabalhar sim, pleno domingão. Tive que estudar também sim, pleno domingão. E ainda tive que resolver uns pepinos pessoais que apareceram por aí. Mas cá estamos e eu vou falar com vocês uma das audiências mais tensas que eu já fiz na minha vida dentro da advocacia. Vamos lá? Bom, é o seguinte. Eu, particularmente, eu confesso para vocês que eu só tive uma formação civilista dentro da advocacia durante 1 ano, tá? Foi meu primeiro ano de advocacia. Eu trabalhei com direito bancário, um grande escritório aqui em João Pessoa, muito, muito grande mesmo. E aí eu militava na Justiça Comum. Depois que eu me especializei em Direito do Trabalho, realmente eu passei praticamente a atuar exclusivamente dentro da Justiça do Trabalho, entendeu? Muito embora eu sempre destaque que processo civil é extremamente importante que você estude, que você conheça, porque você traz muitos dispositivos do Código de Processo Civil para aplicar na Justiça do Trabalho. Mas, advogado que é advogado, infelizmente, apesar de ter que se especializar em uma área que é o ideal, porque advogado generalista, ele acaba não se aprofundando em nada, então quando exige uma situação exige um pouco mais de conhecimento aprofundado, esse advogado não vai saber, mas ele tem que estar preparado para atuar em todas as esferas. E o que acontece? Eu atuei em um processo que foi na Justiça Comum. Foi um caso em que eles tinham se divorciado e não haviam feito a partilha dos bens, tá? Obviamente eu não vou citar nomes, não vou citar referências, não é verdade? Porque apesar de eu defender outras pessoas em processos, eu não gosto de processos, não é verdade? Então o que acontece? Eu tive que... Aí eles se divorciaram e não formalizaram a partilha dos bens. E fizeram um acordo verbal. E aí, quando foi ter aí posteriormente essa pessoa me contratou para que eu ingressasse com a ação de partilha dos bens. E aí chegou o calvário. Por quê? Quando chegou na nossa audiência de instrução, na vara de família, inclusive,
Eu que estava acostumada a advogar dentro da Justiça do Trabalho, né? Onde tudo que acontece dentro de uma sala de audiência realmente é digitado em ata, entendeu? Com algumas breves exceções que acontecem. Eu já vi juiz apagar a ata de instrução todinha para não deixar registrada a prova e apenas consignar uma conciliação. Já vi juiz alterar a ata depois que advogados se levantou da mesa. Infelizmente isso acontece. Por isso que, mais uma vez, eu deixo aqui os meus aplausos, tá, para a Justiça Federal, que possui todas as audiências gravadas, certo? Mas enfim, no geral, a Justiça do Trabalho ela é muito idônea, entendeu? E, perdão, gente. E o que acontece? Eu já tinha tido um primeiro choque quando eu entrei dentro da Justiça do Trabalho, porque assim, ele vai digitando a ata de audiência, tudo que vai acontecendo na audiência, e você vai lendo ali no computadorzinho que fica virado para os advogados. O juiz tem uma tela virada para ele, os advogados têm uma tela virada para os advogados. Mas você está lendo tudo que o juiz está redigindo. Então, quando vai tendo depoimento de testemunha, você tem como acompanhar o que está sendo redigido. Se tiver alguma inconsistência, algo que não constou em ata, você faz um requerimento. O juiz, normalmente, no geral, ele corrige, tá? Mas, mesmo assim, é preciso, sim, ter a cautela quando você percebe que a audiência está caminhando para uma situação bem tensa, gravar sua audiência. A gente já tem diversos vídeos aqui gravados sobre isso. Se você quiser assistir, acho que clica no card que vai estar aqui em cima, onde eu falo da importância de se gravar uma audiência e que isso, inclusive, é um direito do advogado, que independe da autorização do juiz e que está previsto no Código de Processo Civil, tá? Já fiz isso diversas vezes. Mas, como no geral na Justiça do Trabalho é uma audiência mais tranquila, então eu acreditei dentro da minha inocência de uma advogada pueril, não é verdade? Que o mesmo aconteceria dentro da Justiça Estadual. E, gente, eu me deparei com uma dificuldade tremenda. Por quê? Estava eu como a patrona, tá, da promovente, e do outro lado estava o promovido, uma defensora pública, porque ele estava desassistido de um advogado particular, a promotora, que estava ali para opinar, porque processos de família sempre vai ter um promotor, tá, em sala de audiência, e a juíza. E pasmem, quem estava redigindo a audiência inteira era uma estudante de direito, fazendo às vezes as honras de uma escrivã. E aí começou o nosso calvário. Por quê? Não tinha, tá, uma tela de audiência virada para os advogados onde a gente pudesse acompanhar o que estava sendo redigido de ata. E aí, quando eu comecei a ver que a juíza estava se comportando em audiência de uma forma bastante inerte, tá? Ela não estava opinando, não estava tendo uma postura mais incisiva, entendeu? E que a promotora e a defensora pública estavam tentando induzir a testemunha a prestar informações contraditórias e elas afirmavam que a testemunha tinha dito algo que a testemunha não tinha dito. Eu comecei a gravar a audiência e, gente, pelo amor de Deus, cada vez que eu pedia para a escrivã, estagiária de direito, ler o que ela tinha constado, ela constava informações completamente diferentes do que a testemunha tinha dito. E aí eu comecei, excelência, tem que corrigir isso, excelência, tem que corrigir isso, excelência, eu peço que vossa excelência conste que ela disse isso. Aí a defensora pública em determinado momento chegou a dizer que ela não tinha dito coisas que ela tinha dito, entendeu? E aí eu tinha dito que todos os ali presentes tinham constado a informação. A testemunha, inclusive, chegou a ratificar informações em audiência. E chegamos à beira de um colapso, não é verdade? Quando eu disse, excelência, pela ordem, infelizmente não temos condição de conduzir uma audiência desta forma e eu quero pedir a vossa excelência para me conceder um prazo para juntar em audiência o depoimento da testemunha, porque estou gravando esta audiência e estou lhe comunicando. E aí a juíza olhou para mim e disse assim, a senhora não tem autorização. Nesse momento, essa douta magistrada mostrou a que tinha vindo. Ela fez, a senhora não tem autorização para gravar essa audiência. E se não fosse o Código de Processo Civil, o que é que teria sido de mim? O que é que teria sido de mim? Eu disse, não só tem, como essa autorização independe de como essa gravação independe de sua autorização. Isso está consignado no artigo 367, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, excelência. E a não ser que vossa excelência
tenha algo a opor ao alcance da verdade real, eu acredito que Vossa Excelência vai me conceder prazo. Porque, infelizmente, estamos diante de uma audiência de instrução onde o depoimento da testemunha não está constando em ata, como realmente foi dito. E aí a defensora pública disse assim, não, eu não concordo com essa gravação, e a senhora está dizendo que estamos conseguindo em ata informações que não foram ditas. E eu disse, então qual é a oposição à juntada da gravação da audiência? Já que Vossa Excelência, a senhora juíza e a doutora defensora pública e a doutora promotora estão atuando com tão boa fé em audiência, qual é o problema, qual é o motivo para se opor a essa juntada? E aí elas acabaram concordando. Então, gente, você quando vai fazer uma audiência, você tem que ter o feeling, o pensamento rápido, entendeu? Infelizmente, esse foi um momento em que eu dei uma pequena surtada, porque nós tivemos diversos embates em audiência. A juíza, inclusive, disse assim, a senhora se acalma. Eu disse, eu estou muito calma, estou tranquila e estou no exercício do meu direito de uma prerrogativa funcional. Então, assim, volto e torno a dizer, foi uma audiência que foi um ponto fora da curva. Eu jamais imaginei que a escrivã, que não era uma escrivã de fato, fosse constar informações em ata inverídicas. Eu não tinha como ler a ata só ao final para assinar, entendeu? Uma audiência que durou mais ou menos umas 2 horas, com 2 horas de depoimento, não tinha como, no final da audiência, eu lembrar o que a testemunha tinha dito no começo, ou seja, a gravação da audiência foi extremamente importante nesse aspecto. E nós estávamos lidando com uma defensora pública, uma promotora de justiça, que estavam contaminando o devido processo legal, porque elas estavam distorcendo em audiência e levando a estudante de direito a constar informações completamente diferentes do que a testemunha tinha dito. Entendeu? E mesmo a testemunha segurando o depoimento e dizendo, não, mas eu disse isso, a juíza não queria que constasse em ata o que realmente havia sido dito. Então, a única forma que eu encontrei de salvar este processo foi através da gravação da audiência. E aí eu queria deixar muito claro para vocês o seguinte, sabe? Que isso foi um ponto da legislação que trouxe um pouco mais de transparência, entendeu? Nesse aspecto, eu acredito que a Justiça Estadual ainda está muito atrasada, entendeu? No avanço das tecnologias. Por quê? Essas audiências eram para serem gravadas, tá? Era para, no mínimo, ter uma tela virada para o advogado lendo o que está sendo constado em ata. Então, principalmente para os advogados mais jovens que estão começando a carreira agora, é preciso, gente, vocês terem muita cautela e vocês lerem a ata de audiência, tá? Para saber se o que está constando em ata foi o que realmente foi dito. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, eu já vi diversas vezes o advogado pede para constar um protesto judicial diante de um indeferimento de algum requerimento. O juiz diz que vai constar e esse advogado não lê a ata. E aí, quando ele chega no escritório, ele percebe que não constou o protesto judicial. Qual é o prejuízo que gera na Justiça do Trabalho? Ele não demonstrou inconformismo diante de um indeferimento e aí na fase de recurso ele não vai poder alegar que houve nulidade processual. Porque se você não mostrar inconformismo no primeiro momento de falar nos autos, vai se consolidar a preclusão. Isso está no artigo, se eu não estou enganada, 795 da CLT. Se não for o artigo 795, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o artigo correto, tá? Então o artigo 367, parágrafo 6º do Código do Processo Civil é extremamente importante. Esse foi um dia em que eu surtei dentro de uma audiência, entendeu? E era apenas eu contra o Poder Judiciário, porque estávamos diante de uma situação onde uma advogada privada, uma profissional liberal, estava diante de uma defensora pública, de uma promotora e de uma justiça estadual que não estavam fazendo constar, vamos colocar dessa forma, na verdade, porque eu não quero fazer colocações que sejam um pouco impróprias, em ata do que realmente tinha sido dito. Eu não vou dizer que no caso da magistrada foi má fé, eu não acredito que foi isso. Ela já tinha feito diversas audiências e estava extremamente cansada, entendeu? E quem estava redigindo não tinha experiência para redigir.
Foi uma falha, porque ali deveria ter um escrivão e não um estudante de direito. Mas é por isso que você, enquanto advogado, tem que ter, cautela, tá? E se ela tivesse indeferido o seu pedido, você já estava gravando, você dizia, tudo bem, excelência, vamos levar à corregedoria, não é verdade? Mas enfim, gente, foi um processo que a gente acabou salvando, tão somente porque eu gravei a audiência. E eu queria deixar registrado aqui uma informação para vocês, tá? O artigo 367, no caput, fala o seguinte, que o escrivão redigirá termos sob o comando do juiz o ocorrido na audiência. Já o artigo 817 da CLT para a Justiça do Trabalho fala o seguinte, que o registro da audiência trará os processos apreciados, a solução do conflito e as ocorrências eventuais. Então, é justamente com base nesses dois dispositivos que você fundamenta que tudo o que acontece em ata e todo o requerimento do advogado tem que constar em ata. E outra coisa, o artigo 360, inciso 5º, fala que o juiz deve registrar em ata todos os requerimentos dos advogados. Entendemos? Então, quando ele tem a obrigação de constar e ele não consta, como é que você vai provar? Com a gravação da audiência. É por isso que é tão importante vocês estudarem processo civil e processo do trabalho e aprenderem com a experiência dos colegas de vocês, beleza? Aqui embaixo, tá, eu vou deixar também o Instagram do Tiago Braga, junto com o canal dele de processo civil. Então passa lá, se inscreve, segue ele no Instagram, que em breve vai ter um conteúdo muito bacana no canal do YouTube dele de processo civil. E até a próxima.